Quem tá aí? Boa noite, Boa Aline. noite. Boa noite, Lu. Deixa eu ver quem mais eu vejo aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Boa noite, Aline. Fabiano. Boa noite, Luana. Bom, estamos iniciando então o nosso encontro de hoje, nossa live, com um tema, bastante. Esse tema é bastante polêmico, um tema que ele vai contra todas as crenças e que realmente ele devasta, a humanidade, assola a humanidade, o grande mal, que se chama doenças. Então, nós vamos disseminar aqui, irmãos, e eu peço a todos, compreensão de todos, uma imensa paz no coração e conectividade para vocês entenderem o que vai ser passado aqui hoje, tá? A metafísica sobre a doença, para nós sabermos as origens e as causas deste grande mal, deste grande erro que está e que afeta a maioria, ou 100% da humanidade hoje, neste planeta. Então, como alguns aqui, a maioria já me conhece, meu nome é Roberto Oliveira, nós estamos nesse trabalho, Alquimia da Unidade, trabalhamos para uma única lei, e essa única lei, ela abrange todas as mais, que é amar o próximo como a si mesmo. Mas nós invertemos essa lei, falando o seguinte, como a si mesmo ou como a ti mesmo, amar o seu próximo. Então, trabalhar o como a ti mesmo, trabalhar a alquimia interior, este processo que vai lapidando o ser que há dentro de cada um de vós. Vânia? Olá, gente. Boa noite. É isso mesmo. A metafísica é uma visão que é além de tudo que nós que estamos acostumados. E dentro dessa ordem que a gente vive hoje, nós fazemos muitas coisas boas, como, por exemplo, amar o próximo. Fomos ensinados a isso, A sermos prestativos, a sermos ajudadores, auxiliadores do nosso próximo. E isso não é ruim. Mas quando nós paramos para olhar para o como a ti mesmo, a gente presta atenção que não fomos ensinados a cuidar de nós mesmos. Nós só aprendemos a receber tudo que a vida aí nos deu desde lá da infância e que gerou o sistema de crenças que temos hoje, que faz parte do inconsciente coletivo e que direta ou indiretamente nos afeta. Então, falar de metafísica e falar de doença de uma forma que rasga o véu de tudo que se acredita hoje é um desafio, porque cada um tem aí dentro de si a sua forma de acreditar e de emanar a sua energia. Mas a gente vai entender aqui que a prática do como a ti mesmo é o primeiro passo para a gente entender tudo o que acontece de dentro para fora. E que essa é a forma de nós emanarmos energias que vai fazer essa mudança desse inconsciente e coletivo que é acuado, que é doente e que está emanando tudo aí, materialmente falando, que a gente consegue observar. Roberto? A vida, ela começa como a vida é como um filme. Você compra o seu ingresso no cinema, você senta na cadeira, você compra a sua pipoca, a sua Coca-Cola e você assiste uma grande tela, um filme. E nós, no estado humanos, nós estamos nos créditos deste filme, deste grande filme. E dentro dessa sessão, nós ganhamos um bônus gratuito para assistir este grande filme que é a nossa vida. Para que nós possamos entender
a origem das doenças, nós precisamos entender a origem do nosso ser, da nossa essência. Que, como eu já falei na live passada, tudo é energia e informação ao mesmo tempo. Como tudo é energia e informação ao mesmo tempo, o universo, ele é informado. Energia e informação. O universo, ele é informado. Quem informa o universo? É uma consciência superior. Essa consciência, ela abrange todo o campo de manifestação. Essa única consciência, essa única psique. Então, nosso corpo, como o Rubens Sheldrake mostra na teoria dos corpos genéticos, dos corpos morfogenéticos, desculpe, nosso corpo, ele vem, quando nós somos formados, vem através de uma informação. Tá? Então, nós vamos descer agora, vamos partir do estado humano e depois nós vamos retornar para uma viagem interior, para que vocês possam entender este processo. Então, quando nós nascemos, quando nós estamos sendo gerados, nós temos o nosso DNA, uma informação que diz o seguinte: nós temos 23 pares de cromossomos do lado da mãe e 23 pares de cromossomos do lado do pai, formando 46 cromossomos. Esses pares de cromossomos, tá, carregam um conjunto de informação. Esse conjunto de informação vem da soma do DNA da mãe e do DNA do pai. E o DNA do restante da etnia da família. E também entra-se aí a ancestralidade, tá? Dentro deste mesmo corpo que está sendo criado, deste ser que está sendo trazido à família, por exemplo. Então, esse ser, ele vai nascer com esse conjunto de informação, ele está sendo informado. Ele está em processo de formação no útero e ele sai sendo informado. Todas as partes do seu corpo vêm com características da ancestralidade de todo o contexto do DNA daquela mesma família. Então, suas células vão se desenvolver ao longo da sua vida carregando essa somatória de informações. E aí nós vamos nos conectando. Deixa eu fechar aqui. Tá, beleza. E nós vamos conectando com a informação que está aparente no planeta a Terra. Em termos metafísicos, isso nós traduzimos como um erro. Mas, como nós somos regidos pelo estado consciente, inconsciente, formação do ego, como a ti mesmo, todas as leis, nós nascemos sob um estado de esquecimento total. Mas nós carregamos essas informações lá no núcleo de nossas células. Tudo é feito de átomo, tudo tem elétron, tudo é energia. O nosso corpo é uma somatória de energias circulando e emanando ao mesmo tempo. Eu vou falar da primeira doença que foi criada, a doença mais antiga do mundo, que eu já vou passar para vocês aqui, isso são dados científicos, tá? É a hanseníase. Hanseníase é a doença mais antiga do mundo, tá? Registrada nos achados do século VI, que é a lepra, né, gente? Antes de Cristo, causada por uma bactéria do tipo bacilo, que é transmitida por gotículas presentes no ar. Então, como vocês estão cientes aqui dessa informação, que os leprosos, né, eles adquiriam a lepra porque vinha essas bactérias do ar e eles pegavam essa lepra que consumia com o corpo deles. Eles eram leprosos. Mas veio um ser que nasceu depois deste tempo que curava instantaneamente essas pessoas. Como Jesus. Jesus curava a lepra. E como que Jesus curava essa lepra? Porque Jesus entendeu como
tudo é energia e informação, mas ele entendeu a mente divina, a mente de Deus. Bom, é uma coisa muito complexa esse tema doença, a gente pode tratar disso, dividir em partes, esta palestra, esta live, mas tudo tem um princípio. No nosso interior, se vocês forem observar, nosso organismo trabalha sobre toda a perfeição possível. A primeira reação que a gente tem quando criança é o choro. O choro, ele carrega uma informação bioquímica pesada. Por quê? Porque nós, quando chegamos aqui, nós somos dotados de um ego. Esse ego, ele faz parte da nossa comunicação, quando somos bebês, porque nós precisamos nos alimentar, nós precisamos fazer as necessidades ou ser trocados, né? Nós precisamos que troquem as nossas fraldas. Então, esse ego, ele vai manifestar esta bioquímica e que vai ser manifestada através de um choro, né? Através de um resmungo. A pessoa vai lá, recebe o amor, troca-se e depois o neném se aquieta. Ao longo dos anos, esse ego ele vai recebendo informações. Voltando do início, se todos conseguem me entender o raciocínio, que tudo é energia e informação ao mesmo tempo. Então, esse feto ele vai recebendo informações. Esse tema, com a mecânica quântica, já foi disseminado e disseminado e disseminado, mas essas informações, elas vão chegando na consciência desse feto, informações que ele vai percebendo e se conectando com tudo que há na volta dele, porque tudo é novo para ele, aquele mundo que está ali, tudo é conexão com ele. Então, dependendo da informação que ele vai, da informação que ele já carrega em si, e eu já sei que vocês vão me perguntar, e aquelas crianças que nascem doentes, as crianças que nascem que quase morrem, como é que fica essas crianças? Essas crianças, elas trazem uma informação somada com o histórico de gravidez da pessoa, com preocupações, medos, dúvidas, mas esse histórico ele acaba se manifestando num certo tipo de doença ou dificuldade da criança nascer, ou aquele ser que está ali, ele não quer, né? Ele não quer participar daquela encarnação, e isso às vezes acontece, né? Do ser nascer morto, por exemplo. Né? Então, tem um tempo X de vida e ele cumpriu aquele tempo X que precisava e ele foi. Ou ele não quis ficar ali. Isso a gente ganha um livre-arbítrio. Mas vamos lá. Então, essas bioquímicas, gente, tudo é emocional. Tudo é emocional. A causa de todas as doenças é pelo estado emocional das pessoas. Por quê? Porque quando somos criança, quando nós recebemos uma chinelada, por exemplo, nós ficamos com trauma da pancada e da dor daquela chinelada. Nós choramos, nós temos reações. E essas reações são geradas por bioquímicas. Essas bioquímicas, o que elas fazem? Elas destroem as células saudáveis. Porque essa bioquímica é carregada de cortisol e adrenalina. Pois bem, essas células que são destruídas, essas células são protegidas pelas células serial killer, que são nossas proteção, que faz parte do sistema imunológico, protetor do organismo. Quando a gente tem eventos consecutivos, digamos assim, essas células elas vão sendo enfraquecidas. E ali começam-se a instalar células doentes, essas células que têm uma informação, tá? Tem uma informação de célula doente. Elas começam a entrar em decadência energética, digamos assim. E começa a se formar um tecido. E esse tecido ele vai espalhando porque neurotransmissores são carregados de proteínas carregadoras que carregam informação através, para chegar no músculo, para chegar no osso, para chegar na coluna e assim por diante. E esse tecido ele vai transmitindo informações ao longo do tempo. A doença que a gente vai trabalhar hoje aqui são doenças comuns
Isso a gente pode entrar depois dentro de um contexto bem mais aprofundado. Nós vamos trabalhar aqui sobre hipertensão, tá? Diabetes. Hipertensão. O nome já fala tudo, é uma hipertensão. Pessoas que vêm carregando sofrimentos, preocupações, ansiedades, elas geram hipertensão. O que significa hipertensão? Dentro do nosso vaso sanguíneo é circulado o sangue em seu fluxo normal, tá? Seu fluxo normal. Ali o sangue ele circula, tá? Ele vai distribuindo proteínas, nosso coração, fígado, estômago e etc. Quando nós temos alterações, como eu já falei lá, bioquímicas de raiva, ódio, a gente começa a gerar o quê? Inflamações. Essa bioquímica começa a gerar inflamações que são resíduos bioquímicos que se instalam na parede do vaso sanguíneo, ocasionando uma diminuição no tamanho do vaso sanguíneo. E esse sangue que está sendo circulado, ele acaba tendo um aumento de pressão, porque essa mangueira, ela aperta, e esse sangue, ele começa a ficar mais forte, e o nosso coração começa a fazer mais força para bater esse sangue que está sendo bombeado pelo coração. E isso aumenta o quê? Fluxo de adrenalina, calor, aumenta a temperatura corporal. Por quê? Porque é um estado de estresse. Toda a hipertensão, ela começa lá nesse estado de estresse, preocupação. E aí, agora eu chamo a Vânia, por quê? Porque dentro desse estado de estresse e preocupação, ou desses traumas de criança, por acompanhar muitas coisas que acontecem lá, isso gera uma desordem psíquica. E aí, a Vânia já vem com este complemento da parte da psicanálise. E aí que começa a ser gerado este grande mal que a maioria das pessoas tem, que é a hipertensão. Vânia. Exatamente. Ficou claro aí, como o Roberto já falou, que tudo é energia e toda energia tem informação. Então, todo esse processo matéria, né, humano que nós estamos colocando aqui, com toda essa explicação fisiológica que o Roberto deu, traz uma consequência para a nossa psique, ou já vem de uma consequência da nossa psique. Ele falou lá atrás sobre ancestralidade, né? A ancestralidade, ela tem como base alguns pilares, né? Físico, espiritual e mental. Físico são os traços, as aparências, né? As informações que a gente vem trazendo da nossa família. O mental é o sistema de crença, aquela repetição de padrão que a gente vê, né? E o espiritual, que seja talvez o mais desafiador aí das famílias mudarem. Eu já ouvi falas em consultório, por exemplo, assim, não, é porque eu sou de determinada religião, porque a minha família é há muitos anos, então eu pratico às vezes, mas não mudo por isso e por aquilo. Então, toda essa informação que é trazida através desse campo morfogenético é manifestado por nós hoje, desde a criancinha lá que nasce, como o Roberto falou, e que tem como única ferramenta a voz. Então, vai chorar, vai respirar, vai manifestar, é a única ferramenta para tudo da mesma forma. À medida que essas informações vão entrando, a criança ela vai aprendendo a se comportar de uma maneira. Então, assim, entender que tudo parte do sistema que foi desenvolvido em mim o que vai fazer nós termos perguntas sobre nós mesmos. Como é o meu diálogo interno?
como eu me manifesto com base nas minhas crenças? Por que determinada somatização está sendo manifestada no meu corpo? Aí ele falou da hipertensão, que gera todo esse mecanismo de estresse, que tem por trás lá vários elementos alquímicos ocultos, como traumas na infância, como alguma coisa que escutou. Às vezes a criança sentiu estresse porque a mãe deixou ela sozinha por algum momento e ela interpretou aquilo como o abandono, e aquilo vai causar uma circunstância que lá na frente ela vai sentir. Então, quando a gente para perceber como nós nos tratamos e nos percebemos internamente, como é a sua comunicação com você mesmo, até que ponto você realmente observa todo o seu sistema de crenças, tudo que te acontece, para que haja uma oportunidade de uma metafísica ser feita, uma alquimia ser feita a partir daí. Porque se tudo é energia e informação, o meu pensamento é uma energia e ele está carregado de que tipo de informação? Para que isso se torne uma manipulação da minha energia. Porque o meu pensamento, ele é uma ideia. E se eu acredito, a minha forma de crença formaliza aquela ideia. E o meu sentir materializa a minha ideia. Então, tudo vem de como eu me formei. E qual é a abertura que eu vou me dando para mudar esses padrões? Falas como, eu sou assim mesmo, nada muda, porque minha mãe, meu pai, minha avó, minha tia fizeram a mesma coisa. Isso são paradigmas implantados em nós. E a partir de um estudo mais aprofundado da metafísica, que acontece aqui no nosso corpo físico, a gente dá um salto para entender todos esses nossos processos alquímicos internos e atingirmos o nível da psique, e entendermos o emocional que vai se conectar numa única psique, que a gente vai falar disso mais para frente. Roberto? O grande salto de consciência e percepção é a gente perceber que, como tudo, a irmã Vânia falou recém, informação, tudo é informado e é energia ao mesmo tempo. Porque nós informamos, através de nossas crenças, nós informamos e nós criamos ao mesmo tempo, porque nós colocamos energia naquilo que a gente, por exemplo, está preocupado. Quando nós sentimos um estágio de raiva, preocupação, nós estamos colocando energia aí, nesta informação. E essa energia é gerada por neurotransmissores e hormônios, adrenalina e cortisol, que geram esta bioquímica, que mexe com todo o nosso organismo. Nós estamos falando aqui, gente, de fisiologia humana, tá? Ainda nós não entramos dentro da metafísica disso, porque lá na metafísica nós vamos entender que não há essa questão. Essa questão é um erro, mas nós precisamos entender o lado humano, por que as coisas são manifestadas. A gente poderia falar aqui simplesmente por causa das sombras psicológicas, ponto, e não explicar mais nada. Porque esse assunto já vem sendo tratado e retratado e esmiuçado de N formas. Mas, como ainda não foi entendido, então a alquimia da unidade vai tratar como a si mesmo. Então, como a ti mesmo é perceber que, dentro deste contexto, de entrar para dentro de você, você vai começar a se auto-observar. Você vai acordar. Por que eu tenho essas raivas? Por que eu tenho esses pensamentos? E você vai começar a fazer o exercício de se aprofundar em você mesmo. Então, e já falando em exercício,
por que que o exercício físico, ele, de uma forma, ele supera a hipertensão, ou seja, ele leva as pessoas a pararem de tomar remédio para hipertensão, ou seja, leva as pessoas à cura, um exercício físico bem feito. Por quê? Porque essa resistência interna do ego, ele gera encurtamento muscular, encurtamento da muscula lisa do vaso sanguíneo, como eu já falei para vocês, além desta bioquímica destrutiva, gera uma aceleração do coração, porque o estado de ansiedade por si só aumenta a frequência cardíaca, uma informação que vem lá do nosso cérebro, é o que nós estamos pensando, nós estamos emitindo uma informação que está gerando todo um desconforto dentro do organismo. Para gerar um equilíbrio disto, que aí esta somatização ocasiona-se na hipertensão. Mas como que o exercício físico ele opera aí? De uma forma quase que milagrosa, que muitas vezes ouvi alunos dizer que, Roberto, graças a ti não estou tomando mais remédio, não estou mais dependendo até esqueci o nome dos remédios que é tomado para hipertensão. Por quê? Porque a gente começa a aprender a respirar, a gente começa a se conectar com o nosso corpo. Porque a mente, quando nós projetamos a mente para fora do corpo, nós temos todas essas desordens. A gente está desconectados com o corpo. Então a gente está vivendo só na nossa mente, na mente humana, na mente carnal, na mente destrutiva. E a gente está gerando essas bioquímicas destrutivas, ocasionando todos esses malefícios. Agora, quando nós fizemos um exercício que nós temos que respirar, colocar a atenção plena em nós, fazer o exercício do músculo, ficar cansado, nós geramos o que nós chamamos a bioquímica perfeita, a bioquímica restauradora, que aí vem as endorfinas, vem dopamina, vem todos os hormônios necessários para que nós nos auto-relaxamos, como a própria yoga faz, através dos pranayamas, nós nos auto-relaxamos, nós distensionamos o nosso organismo, ou seja, nós abrimos o nosso organismo, e aí o fluxo acontece. E aí a hipertensão é reduzida, e aí a pessoa é restaurada da saúde, porque a pessoa começa até a trocar os pensamentos, a trocar o seu estado emocional. Porque é pelo emocional que a gente cria todos esses malefícios. Diabetes, por exemplo. Diabetes é uma disfunção na insulina. Roberto, mas tem pessoas que nascem com diabetes tipo 2, ou já tem diabetes tipo 1. Eu falei para vocês que dentro desses cromossomos tem informações, mas se a pessoa se voltar para dentro como a si mesmo, a pessoa ela se reestabelece. Eu dei um exemplo simples e prático aqui de exercício físico, que pessoas que fazem exercício físico para diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, e as pessoas deixam de tomar remédios. As pessoas elas mudam o hábito alimentar, elas mudam o seu hábito de vida, elas se conectam consigo mesmas, elas vão aprender a respirar, andar na natureza, se conectar com elas mesmas, e elas mudam a forma que o organismo delas funciona. Isso tem um nome na neurociência, chamado neuroplasticidade. A partir do momento que você muda a informação, tudo é energia e informação, você está informando, você muda a informação através dos seus neurônios, com a neuroplasticidade, você muda o funcionamento do seu corpo. Então, pessoal, doenças de qualquer tipo, estão justamente em entender esse ponto aí. Vânia. A metafísica é ir além de, como eu falei no início, né? Meta vem do grego, que significa depois de, ou além de tudo, né? Então, vamos partir do princípio que, em essência, todos nós somos espíritos, e nós respiramos o fôlego da fração divina.
Então, respeitar o que a gente sente, nos perceber, desenvolve a nossa potência, que é uma potência real, que é a nossa individuação, que é manifesta de acordo conforme a gente vai entendendo a parte de Deus que habita em nós. Então, com esse raciocínio, a gente pode entender que, de verdade, nós já estamos prontos. Porém, no entanto, não aprendemos ainda a usar na íntegra o nosso aparelho mental. Então, a gente permite que, através do livre-arbítrio, esse aparelho mental, ele crie somatizações que vão se instalando na nossa vida, no nosso corpo. E hoje, para a maioria das pessoas, é normal ficar doente. Está tudo bem. Se fala de doença com muita naturalidade. O contrário que é o desafio. Encarar-se e entender que um ser divino que tem o seu aparelho mental conectado, ou seja, esse espírito que habita em mim é conectado com esse corpo físico que eu tenho. Então, ele vai manifestar de forma una o ser que ele veio para ser. Jesus, ele deixou isso claro quando ele se manifestou aqui, em olhar para as pessoas que procuravam ele não via aquela pessoa doente. Ele simplesmente disse, levanta e anda. E a pessoa levantou e andou, porque, de fato, aquela pessoa não tinha nada. Mas essa pessoa não teve o aparelho mental dele estimulado com verdades como Jesus teve. E a gente pode mudar isso hoje, aqui e agora, a partir do momento que o nosso livre-arbítrio nos permite essa escolha. Porque é a conexão do ego com a fração divina. E aí essa coisa normal que parece ser a doença é que vai ser o anormal. Porque não nascemos para viver dessa forma debilitada como a humanidade se apresenta hoje. Então, hoje as pessoas têm dificuldade de desenvolver a espiritualidade porque fisicamente elas estão cansadas, elas estão abaladas e elas estão com medo. E o medo faz a gente entender que existe uma falta. E não existe falta. Então, o mecanismo mental, esse aparelho mental, está mal manipulado. É preciso trocar o óleo, vamos dizer assim, desse motor. É preciso trocar esse óleo para que as engrenagens elas sejam manipuladas da maneira correta, com a conexão com esse sopro divino que a gente tem dentro da gente, que é o nosso espírito. Então, somos feitos de átomo, tudo é energia, tudo é informação. Então, assumir a minha postura de vida, que tudo que acontece comigo, física, emocional e espiritualmente, é da minha responsabilidade, está dentro do meu sistema de crença, está dentro da minha emanação. Esse é o primeiro passo para a gente disseminar tudo isso. Então, quando a gente aceita primeiramente isso, a gente já vai coordenando o nosso aparelho mental dentro desse livre-arbítrio que nós temos. E a gente vai fazer perguntas que são escrutinadoras mesmo. Por que eu estou aqui manifestando a vida dessa maneira? Seja se for uma vida difícil, sem dinheiro, sem emprego, com doença, com dor. Se está tudo dentro de mim, por que eu estou manifestando isso? Mas eu acredito em Deus, eu faço as minhas orações, minhas promessas, minhas preces. Mas se eu vibro na falta, nada falta. Jesus não disse, o reino de Deus está dentro de nós. O que isso significa?
Isso é uma mera fala? Não. Isso é acreditar na nossa potência máxima como seres humanos, na nossa conexão total com a fração divina dentro de nós. E tudo simplesmente é dissipado. Quando a gente fala de processos físicos, como o Roberto fala... Deixa eu tomar uma aguinha. Como o Roberto explica aí tão bem sobre esses processos físicos, é porque é algo que nós temos que olhar, que observar. O que significa metafisicamente uma renite, por exemplo? Se eu olhar em volta, perceber o meu ambiente, eu estou sentindo alergia, eu não estou conseguindo respirar aqui, porque o ambiente também influencia na matéria que nós somos. Por quê? Porque o aparelho mental não está pronto. Ele recebe aquela energia do inconsciente coletivo ou aquela energia das pessoas que são nossos espelhos e ele somatiza. Então, entender que que todos esses fatores são uma predisposição para uma disfunção, para uma doença, a gente vai passar a prestar atenção, por exemplo, no sintoma. Aí você vai aprender a criar um novo padrão de memória. O que esse sintoma está querendo me dizer? Ou o que esse sintoma me impede de fazer? Qual é a conversa que esse sintoma que veio lá do emocional, que eu não prestei atenção há muito tempo, porque isso não acontece do dia para a noite. O emocional já está dizendo o que precisa ser visto ali, a conexão que precisa ser feita, entender a natureza de Deus, a natureza do erro, a natureza do ser. Enquanto isso não é compreendido, esses sintomas, eles vêm como aviso, mas a gente tem a tendência a fazer o quê? Eliminar o sintoma. Aí já toma um remédio, fica bem. Aí fica 5 dias bem, daqui a pouco sente dor de novo, toma mais um remédio. Aí tem um corpo que não é movimento. Se nós somos energia, vamos imaginar que o átomo está assim, ó. Mas eu estou aqui, eu trabalho o dia inteiro sentada, aí depois eu levanto e vou lá na sala e almoço, aí depois eu sento no sofá e assisto televisão, e aí depois eu volto a trabalhar, e depois eu tomo banho e vou dormir. Onde está o movimento? O que acontece com essa energia? Eu não olho para o meu emocional, eu não olho para o meu físico, eu não trabalho o meu espiritual. Eu simplesmente sigo de acordo com o que foi ensinado para mim. Eu aprendi que eu vou trabalhar, eu constituí a minha família, então eu tenho que cuidar da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, ajudar ele no trabalho e fazer minhas coisas que dona de casa faz. No caso dos meninos, as coisas que os homens fazem. E aí a vida é isso. E aí eu me pego cheio de sentimentos, cheia de medos, cheia de inseguranças, cheia de questões que eu não tenho coragem de olhar. E isso tudo vai explodir aonde? Dentro desse templo aqui. O espírito que habita esse corpo pode fazer alguma coisa? Não, ele se mantém numa atitude de espera, até que você entenda e pratique o como a ti mesmo. Roberto? Que show isso, né? Que explanação. E aí, eu já vou emendar isso, que tudo isso que a Vânia falou, essas coisas todas são manifestas aonde? Em qual cérebro, gente? Reptiliano. Porque se nós temos um sistema córtex, neocórtex, atuando, essas manifestações estão todas, e a maioria dentro do cérebro reptiliano, que se preocupa, que quer agarrar, que quer pegar, que quer mostrar, que quer provar. E ele luta e ele foge de algo. 2 sistemas embutidos ali, luta ou fuga. Não é a dualidade? Não é o segundo degrau de Maslow?
Então, quem estuda essas coisas e tem dúvida, aí já foi explicado o que é o segundo degrau de Maslow. Porque está atuando literalmente na faixa linear do cérebro reptiliano. E o neocórtex, que é lá é o último, é lá nas alturas, é o reino dos céus, é o corpo átmico, é o espírito. Está ali esperando. Está esperando a nossa permissão para ele poder atuar. E através do que nós vamos entrar nessa fase de conexão? Relaxamento. Relaxamento interno. Quando nós fechamos os olhos, nós fechamos a visão do cérebro reptiliano. O que nós enxergamos está dentro do paradigma que foi imposto. Porque é essa sensação dos 5 sentidos de ver, enxergar, tocar, de sentir, de cheirar, tudo isso aí, o cérebro reptiliano que controla. Porque eu gosto desse cheiro, daquele outro cheiro eu não gosto. Esse eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquele outro, que gera todo este problema, que é a própria persona, que é totalmente controlada pelo cérebro reptiliano. E a partir do momento que a gente entender isso, do como a ti mesmo, e parar com as projeções. O que é a projeção? É a informação. O objeto informado é as projeções. Quando projetamos algo, eu estou doente, é uma declaração. Mas está lá, está aqui o exame. Como tu está dizendo que a doença não existe? Eu estou doente. Pronto. Você projetou a doença. É uma via de mão dupla, vai e volta. Você está recebendo a doença. Porque você não entendeu que dentro do seu corpo energético tem o que nós chamamos de campo eletromagnético. Sentimento, coração. Quando você sente que eu sinto que estou doente, eu sinto dor, você está sentindo isso. Então, o seu emocional está manifestando a dor. Tem vários estudos de pessoas que se habilitaram a sentir dor e se acostumaram com a dor. E conforme a condição que é imposta a essas pessoas a sentirem dor, o nível de dor que elas sentem, para as pessoas normais, é quase impossível de se resistir. E essas pessoas que se submeteram a esse treinamento não sentem mais dor. Como que a gente explica isso? Através de um condicionamento mental. E material também. Porque se nós recebemos uma carga energética a todo momento, ou seja, estudo, aí a gente entra na questão do estudar. E quando a gente começa a estudar, trocar os hábitos, estudar, meditar, eu estou falando aqui para as pessoas que já têm conhecimento nesse assunto. Se tivesse outras pessoas aqui, o papo hoje ia ser um pouquinho diferente. A gente abrangeria um pouco mais nesse contexto da questão da doença material, né? Não, como já entramos na metafísica, vamos abranger a metafísica. Que o que acontece? Quando a gente entra em fase, na meditação, nós conversamos com as nossas células. Masaru Emoto tem um experimento chamado o poder da água. A água, como vocês sabem, é um símbolo alquímico. E o que representa esse símbolo alquímico? É o amor solútil, a dissolução. Tudo que a água encontra, ela dissolve. Uma pedra, ao longo do tempo e dos anos, ela fura, ela dissolve. Então, nada combate o amor. Então, quando nós entramos em fase, nesta conexão, na meditação, no estado de entrega, nós mudamos toda a bioquímica do nosso corpo instantaneamente. E quando nós nos entregamos em consciência, nós conseguimos entrar num estado de abrangência de sentimento e aumentar esse campo. Foi isso que Joel encontrou
quando ele fez a transição para o estado de cura. Porque se em consciência você abrangeu, porque só existe uma única consciência, você entrou em fase com a única consciência, que permite ser expandido a informação que chega até você. Por isso que as curas acontecem. Mas aí é preciso um estado de entrega, dedicação e estudo para gerar essa neuroplasticidade de consciência, porque é mais difícil. Porque enquanto nós, com o cérebro reptiliano que racionaliza tudo, ou seja, ele só responde, ele só é reativo. Pai bola, pai bola, pai bola, pai bola. Não para, não respira, não pensa, não observa. Isso é a atitude do neocórtex. Então, o como a ti mesmo, gente, as questões materiais, corpo humano, quando a gente vai falar de metafísica, e quando a gente fala que o eu que eu sou é o nosso próprio templo, que o nosso corpo é o nosso templo, o nosso corpo é isso, é um estado harmônico. E como Jesus falou lá, entra no seu templo, fecha a porta e se conecta com seu Pai, que está dentro de você, que está nos céus. Pai nosso que estás nos céus, o reino dos céus está dentro de vós. Mas existe uma coisa que é um fator que hoje ainda a humanidade não percebe, né? Como a gente falou aqui, que o universo é informado. Mas a doença também ela é informada. Informada por quem? Por nossos irmãos que são contra a saúde, que são contra a fluidez divina. Porque se nós for falar aqui digamos assim, que dentro de uma programação nacional fosse entrar no ar um assunto sobre centelha divina, todos iriam rir, esse assunto ia sair do ar instantaneamente. Por quê? Porque o paradigma se mantém materialista. Então, esse é o único fator que complica a todos. Mas os que estão aqui, nós que estamos aqui, disseminando, estudando, experienciando este assunto, que é científico. Por que esse assunto não é científico? Porque as pessoas não se desafiam, elas não se entregam para ver se realmente é verdade aquilo que a gente fala. Que nós conversamos com o nosso corpo e nós mudamos o nosso estado de manifestação. Não é o colapso da função de onda? Quando nós entramos nessa conectividade, nesse descanso dentro do espírito, dentro do nosso templo, nós mudamos, nós saímos ali com uma sensação de leveza. A gente muda toda a nossa fisiologia. Vocês não notam a diferença no sono de vocês, raciocínio. Quem pratica a meditação contemplativa, raciocínio rápido, o estado emocional totalmente em amadurecimento. Certas coisas já passam desapercebidas e você começa a observar. Parar com as projeções. Porque tudo é informado. Energia e informação ao mesmo tempo, mas é informado. Coloca-se uma energia, aquilo é informado e colapsado. Isso é colapso da função de onda. Fanny. Repetindo o que você disse agora no final, né? Não vamos esquecer que a energia apenas obedece à informação. Tudo é informado e a energia está aí para se manifestar. Então, quais são as suas informações? Seus valores, suas crenças, hábitos, seus diálogos internos. Então, tudo que foi implantado em seu sistema de crenças se manifesta no seu corpo físico, de N formas. Então, quando a gente atinge um grau da consciência da meditação, por exemplo, é um estágio já mais avançado, mas é um estágio onde muitas pessoas param. Por quê? Porque a gente normalmente, no início, a gente vai para a meditação e aí fica querendo sentir coisas.
e fica querendo experimentar coisas. E aí está lá no cérebro reptiliano, né? Ou está repetindo uma frase que não tem congruência com o que está sentindo, porque acha que aquela fala vai trazer uma manifestação. E o que traz a manifestação vem daqui, vem do coração, que tem um campo muito maior de emanação do que o cérebro. E a gente, na tendência, na atual percepção, trabalha mais com o cérebro reptiliano. Então, meditar, o que é? Eu vou meditar, eu vou ditar para mim. Eu fiz até um texto recente sobre isso. Eu estou ditando para mim. E o que eu dito para mim? O que eu tenho dentro de mim, a minha busca, qual é o meu conhecimento? O que eu estou acrescentando além de valores que vieram da ancestralidade ou das experiências que eu vivi? Então, como eu vou me centrar e ditar para mim, ou seja, e meditar com base em algo que me traga uma elevação? Isso é uma construção, isso é uma quebra de paradigma, que a gente tem que escolher se propor, não nos mantermos na tendência de que tudo é muito fácil. A gente está vivendo numa era espiritual, né? Onde mentalmente se consegue algumas conquistas, mas não se mantém, porque não existe ferramenta. A única ferramenta que nós temos é o nosso aparelho mental, que quando a gente troca o óleo, a gente faz a transição e conecta esse aparelho mental com o nosso espírito, com o nosso fôlego de vida, com a nossa fração divina. Aí é uma harmonia. Aí todos os elementos alquímicos estão trabalhando de forma harmônica. E aí você sente felicidade, mesmo que você esteja passando por uma situação, por uma aparência desafiadora, em algum momento, por alguma circunstância. A gente vai aprendendo a ser plenos em nós mesmos. Mas eu escolho o quê? Praticar o como a si mesmo, que vai me trazer essa consciência real da minha natureza. Eu vou entender a natureza do erro. O que é o erro? O erro é tudo que esse cérebro reptiliano coloca como normal para nós. Como sentir dor, sentir doença, sentir medo, a falta, a escassez. Toda essas circunstâncias ditas normais, de fato elas não existem. A metafísica é isso, é olhar além de. O que vai me fazer realmente ter certeza que essas coisas não existem? É o conhecimento, é o estudo, é a permissão que a gente vai se dar a fazer questionamentos e entender por que eu estou sentindo isso, por que eu manifesto aquilo. Roberto? Dentro da natureza do erro está o pedir. Quem pede não tem. Então, falando sobre doenças, que é o nosso tema central de hoje, então, quem pede uma melhora de, por exemplo, melhora de saúde para alguém, não tem saúde. Mas para entender esse não tem saúde, é preciso mergulhar em si. Porque estudando isso, que o simples fato de, nessa viagem interior, e agora nós vamos voltar de novo, vamos regredir para a nossa essência. Quando somos concebidos, quando há concepção, que nós estamos lá em fase inicial de formação, nós somos um girino com rabo, que estamos viajando dentro do organismo, na corrente sanguínea, que a gente acopla dentro de um óvulo lá. É um girino, é uma coisinha minúscula que está lá, viva. Mas vamos entrar dentro dessa coisinha aí. Essa coisinha aí é feita de átomo, tem elétrons, e o que está manifestando este movimento?
É o próprio Pai que está manifestando este movimento. De este elétron penetrar, ou seja, ele passa por duas fendas e ele se manifesta como partícula e como onda ao mesmo tempo, mas como partícula, ele está, como onda, ele está criando uma partícula, ou seja, criando um feto. Ou seja, criando um corpo que já está formado como uma informação. E essa informação cria-se um receptáculo chamado DNA, que é um código que cabe num CD. Então, meus irmãos, por isso que a doença é um erro, escassez é um erro. Falando em cromossomos, e quem tiver disponibilidade de pesquisar, o saudoso Enéas, foi muito tempo candidato a presidente, nunca ganhou, porque falava, não davam oportunidade para ele, ele falou numa palestra para pessoas da medicina, médicos, a quantidade de bytes que tem um único cromossomo, que daria 540 mil livros, deste que eu tenho aqui, Ciência e Saúde, de 500 e poucas páginas. Um cromossomo. Só que a gente recebe 23 pares de cromossomos da mãe e 23 do pai. Somando tudo isso, quantos de bytes de informação tem? Não é o infinito aí? Dentro de nós? Por isso que Jesus fala, por que temeis? Quando ele fala, minha paz vos dou, não a que o mundo a dá. Não é o que vem de fora, como o que está sendo informado hoje. Já passou por muito tempo atrás, mas hoje é a pandemia, o corona, a morte. Está sendo informado, está se botando energia nisso. E quando há uma frequência que entra em fase com esta energia, é manifestado a pandemia. E é assim que eles criam inúmeras pandemias ao longo de todos os milênios desse planeta Terra. Dentro desse contexto de irmandade, nós temos os nossos irmãos que são opositores ao Pai. Esses irmãos, eles têm um estudo aprofundado da mente humana. Então, eles usam tudo que o ser humano usa para informar, ou seja, colocar uma informação, porque eles têm estudos aprofundados em PNL, ou seja, mensagens subliminares, que enquanto os seres humanos estiverem no estado do sono hipnótico universal, ou seja, dormindo ainda, eles estão sendo penetrados, ou seja, manipulados, ou seja, condicionados em consciência por estas informações. Escassez, doença, morte, etc, etc e etc. Mas o nosso assunto de hoje é doença, né? E aí a gente vai fazer várias lives abordando, disseminando o como a si mesmo, porque nós mudamos, nós afetamos. O efeito borboleta já diz isso, que quando nós mudamos os sentimentos, nós afetamos o universo inteiro. E como que acontece isso? Porque dentro de nós há o reino dos céus. Dentro de nós há o fragmento divino. Então, entender a metafísica, entender o como a si mesmo é uma libertação, porque para nós amar nosso próximo, nós temos que nos entender. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Não foi o que Sócrates falou, Platão, aquela turma lá. Então, quando nós projetamos ou nós não gostamos de algo que vem de uma pessoa ou de outra, é sobre nós mesmos que nós não... Está vindo esse não gostar de nós. É uma informação. Mas só que está gerando uma energia contrária emanada de nós. E aí, essa energia contrária está gerando uma bioquímica. Nós temos um hormônio que se chama, que é um conjunto de hormônios, tá?
que não é só para atrair homem ou mulher, não. Ele atrai tudo quanto é tipo de coisa, que são os feromônios. Eles atraem tudo que é tipo de coisa. É o eletromagnetismo, gente. Então, se vocês forem estudar a fundo todas as questões, nós chegamos no invisível e no manifesto. É impressionante, é matemático. É do 0 a 1. Não existe nada sem o 1. É uma soma. Vânia? Perfeito. Eletromagnetismo, esses feromônios, todo esse estudo passa tão desapercebido por nós, né? Que a gente não consegue entender o que acontece na nossa vida. Às vezes já estamos estudando, praticando a meditação há tanto tempo, mas eu ainda sou cheia de questões. Quando a gente para pensar que existe uma única psique e que simplesmente o fato de eu aceitar que tudo já me foi dado e a partir daí eu seguir a minha vida, está tudo certo. Não se precisava falar de mais nada. Mas não é isso que acontece. Porque, como a gente já falou, a gente já veio cheio aí de bagagem e a gente carrega uma sacolinha aqui cheia de sombras, de coisas que a gente não quer que ninguém saiba. E são essas coisas que a gente precisa olhar. A alquimia da unidade, ela tem como objetivo a prática do como a si mesmo, e esse como a si mesmo, como a ti mesmo, ele tem base em 3 pilares, que nós falamos mais ou menos aqui, que é a natureza de Deus, a natureza do ser e a natureza do erro. Entendeu essas 3 questões, esses 3 pilares alinhados de forma ativa e consciente, vai mudar inteira e completamente a nossa visão de mundo. Isso é individual, não é constitucional, é individual. Nós estamos aqui numa condição de trazer esse movimento onde você vai perceber os seus elementos e você vai se conduzir, vai se entender, se respeitar e se aceitar. E se colocar na condição de Deus manifesto aqui na Terra. Porque hoje essa afirmação não pode ser feita. Porque segundo o Deus que está lá em cima, que é um Deus punitivo e que divide as pessoas que vão viver no céu e no inferno, ninguém é igual a ele. Então, não posso dizer que eu sou Deus manifesto aqui na Terra. Isso está dentro do inconsciente coletivo. Então, é de forma individual que eu vou abranger esses 3 pilares, que é a natureza de Deus, a natureza do erro e a natureza do ser, que estão totalmente ligados um com o outro. É uma conexão muito simples. E quando a gente faz essas observações que nós fizemos aqui, essas explanações fisiológicas que foram feitas, a gente entende o que o salmista disse lá no passado, no livro de Salmos, que nós fomos feitos de um modo maravilhoso e atemorizante ou aterrorizante. Porque é muita informação que habita dentro de um corpo físico. E o nosso aparelho mental ele está sendo tão pouco usado que a gente consegue emanar o mínimo de informação que foi implantada dentro da gente. A gente não tem a expansão desse aparelho mental, que essa expansão vai vir à medida que eu vou me bancar como ser e entender assim que eu vim para mais além. Eu vim para além disso. Eu não vim só para isso. Se eu for viver 70, 80 ou 100 anos aqui, tirando os meus primeiros 15, 18 anos, onde de certa forma eu tenho uma dependência, a partir dali eu já posso me conectar. Eu já posso fazer novas escolhas. E por que ainda a maioria se mantém dentro de um padrão?
porque a base ainda é os 5 sentidos. Então, aqui é um privilégio que nós temos, de forma individual, entendermos esses 3 pilares que a gente vai falar, talvez nas nossas classes fechadas, abrangendo cada um deles como um estudo muito profundo, que é o praticar o como a ti mesmo. Então, é uma escolha simples. Você abandona, a metafísica é ir além de, isso significa o quê? Que eu vou deixar coisas para trás? Sim. E às vezes eu vou deixar tudo para trás. Tudo que eu acreditei, tudo que eu vivi, tudo que eu achei que fosse até aqui. Mas eu estou fazendo essa escolha de ser o ser que eu vim para ser. Ser com S maiúsculo, eu sou a manifestação de Deus e não me falta nada. E a partir daí a gente vai entender toda essa metafísica que está aqui no físico, no mental e no espiritual. Então, esse é o objetivo. Viver é isso. E dentro desse viver, cada um vai encontrar o que veio para ser. Cada um vai encontrar o seu propósito. Por quê? Porque só há harmonia. Não há mais essas questões que são questões de energia baixa. A informação foi trocada, a neuroplasticidade aconteceu e expandiu. E a gente precisa o quê? De uma massa crítica individual emanando isso. Emanando isso que a gente sente quando a gente está aqui, cai um monte de ficha de coisas que nós estamos entendendo agora. Que, na verdade, é simples. Mas aí acabou a live, cada um volta para a sua vida normal e esquece de tudo o que aconteceu. Até a próxima vez que a gente vai falar disso de novo. Então, o que eu posso fazer hoje com a informação que eu recebi aqui? O que eu posso mudar na minha vida agora? Aonde eu vou procurar? Que perguntas eu vou fazer a partir de já? Para que esse manifesto já se faça presente no meu momento agora. Então, é dessa forma que a alquimia acontece. Isso deixa de ser palavras interessantes de ser ouvidas para ser ações práticas do dia a dia. Porque, na verdade, é isso que nós temos que fazer. A gente gosta só de ficar sentado ouvindo, e aí entende, puxa, isso é mesmo, nossa, isso faz sentido. O Roberto falou uma coisa que mexeu aqui comigo, a Vânia falou outra que me fez raciocinar. E aí, qual é o próximo passo a partir disso? Como eu vou dar continuidade à minha prática do como a ti mesmo? Então, isso é o mais importante de tudo. Então, toda essa abrangência, toda essa clareza que a gente traz aqui, ela é significativa quando ela vai, de fato, trazer uma transformação. Porque conhecimento a gente vai adquirindo e acumulando e acumulando. E a prática, o desenvolvimento desse conhecimento. Então, é isso que a gente precisa fazer. Eu quero finalizar com uma frase que é de um autor desconhecido, mas que eu achei bem apropriado para hoje. Então, diz assim, ó, você é a razão de tudo no momento presente. Tudo se inicia e se encerra em você. Você está na direção agora. Observe tudo com consciência, se percebendo e entendendo que tudo, absolutamente tudo em seu externo, é um reflexo do seu interior. Então, acho que faz muito sentido a gente levar isso como uma reflexão. Ninguém é culpado de nada que acontece na nossa vida, porque a culpa não existe. Lá, quando a gente for estudar a natureza do erro, a gente vai entender isso claramente. Tudo é uma consequência de experiências que eu escolhi viver. Então, quais são as escolhas que eu vou fazer a partir de agora? Pense nisso. Roberto? O simples fato da mecânica quântica estar aqui neste planeta, desde 1900, é para que justamente as pessoas tenham esse entendimento, através dos experimentos, o que acontece na consciência.
que é para ser observado, para ser analisado, como que uma miragem, um erro, uma ilusão, uma criação, processo de criação, tudo mental. As 7 leis herméticas de Hermes Trismegisto, por exemplo, diz que a primeira lei diz que tudo é mental. Mas por que será que ele disse que a primeira lei, tudo é mental? Porque tudo vem da nossa mente. Mas qual mente? Né? A mente do mundo? Ou a mente divina, que criou tudo à sua imagem e semelhança e viu que tudo era bom? Então, a escolha é nossa, de voltarmos lá no primeiro capítulo, ler, 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 ler e procurar entender aquilo. Pegue o Caminho Infinito, pegue qualquer livro que tem ali e meditem e olhem quantas vezes vocês puderem para trocar a informação, porque o ego ele é resistente mesmo. Ele não deixa a pessoa acreditar que existe algo através da parede ou que a parede ela não está parada. Que a mesa não está parada, que a mesa ela é uma energia em movimento. Que se você é uma prova viva de faça um teste, procure ficar estaticamente parado sem mexer os olhos, sem se coçar, sem fazer nada por 24 horas, por exemplo. Vê se você consegue fazer isso. Não pode nem piscar, nada, nem mover braço, perna, não pode fazer nenhum tipo de movimento, ficar parado. Você não consegue ficar 1 hora neste posicionamento, estático, parado. Porque dentro de você há uma energia pulsante, há uma libido pulsante, que faz com que você vá movimentar um olho, vá ter uma coceira, vá querer levantar para ir no banheiro, vá querer se movimentar, gente. Então, a questão da doença é a zona de conforto. Porque inventaram uma partícula chamada remédio, que é um comprimido de farinha manipulada bioquimicamente para reduzir uma dor, por exemplo. Mas o efeito placebo desconstruiu toda a validade do medicamento. Será que esses medicamentos... Vamos pensar o seguinte, será que todos esses medicamentos que existem, de fato eles têm essa substância que realmente você toma aquilo para aquela determinada problema ou doença? Porque você não sente gosto nenhum. Você sente um amargo, você pode sentir um gosto de um sal. Será que realmente ele tem a substância que vai curar você mesmo? E se a doença fosse uma verdade, ela nunca poderia ser curada. Já pensaram nisso? Por que a doença ela se desfaz? Então, nós devemos pensar sobre isso. Porque uma simples dor de cabeça, ela vem e ela vai embora. Por quê? Um estado nervoso, quando você se altera, você gera uma bioquímica destrutiva dentro de si, você sente raiva. No filme Quem Somos Nós aparece os bonequinhos, os diabinhos dentro da própria pessoa, destruindo as células lá que fazem a proteção no sistema imunológico. E aí o medo gera isso. O medo cria uma deficiência na imunidade, abrindo campo para os fatores externos, que é as bactérias, que é o próprio espirro, que a Vânia relatou lá, metafisicamente, que existe, que a pessoa não está satisfeita, que ela não consegue ficar naquele lugar. Então, vamos sim desconstruir esse erro dentro de nós, mas que elevamos o nosso pensamento a uma mente divina, a mente de Deus, que está dentro de nós mesmos, que é o nosso próprio neocórtex. Porque aí nós começamos a ser esses telespectadores que estamos sentados dentro desse cinema e que estamos vendo essas cenas passar e apenas observando as belas imagens e desfrutando
deste grande filme, grandioso e belíssimo filme que é a vida. Obrigado. Tá fechado, Rani? Eu Posso só fazer uma quero- pergunta? Pode. Vamos lá. Vamos para a pergunta, então, gente. Desculpa, vamos pedir para as perguntas aí. Vamos dar mais uns 10 minutinhos, né? É uma pergunta assim, mais do lado da mulher mesmo. É porque quando eu entrei na menopausa, eu escutei um médico e escutei dois médicos. Um era a favor da reposição de hormônio e o outro era contra o hormônio. E aí a geriatra que me acompanhava, né, para que eu faça meus exames todo ano e tal, aí ela sempre fala, Sara, a mulher precisa de hormônio X na época tal e tal, eu sou contra a reposição. E aí eu fiquei na dúvida o que eu fazia. E nessa época, eu nunca tive assim, né, não sabia da meditação e tudo, mas eu sempre pedia a Deus que ele me orientasse o que eu deveria fazer, porque no meio dessa contradição eu não sabia como agir. Se eu devo repor ou não o hormônio, sendo que eu acho que, aí na minha opinião, assim, como mulher hoje, né, eu agradeço de não repor, porque eu acho que eu estaria ingerindo algo que meu organismo não está precisando mais, daquele excesso de hormônio. Dentro dessa, né, porque eles tornaram a menopausa uma doença, e não uma situação natural do organismo. Eu pergunto né, a vocês que estudam tudo isso aí, esse caminho igual eu fiz, de não querer repor, usar a minha intuição, eu fiz o caminho certo? Para mim, na época, eu fiz, entende? Assim, para mim. Mas todo mundo, porque isso é loucura. Um falava que era loucura, o outro falava que era importante, sabe? Então, eu fiquei, assim, muito perturbada com isso. Mas no meu interno, assim, eu não vi a necessidade daquilo. Que, na minha concepção, eu tinha o hormônio, bateu com o que essa geriatra pensa. Que bom que você ouviu a sua voz interior, né? O seu exemplo deixa bem claro tudo aqui. Lembra que a energia, ela apenas obedece à informação? Qual é a informação que você tem dentro de você? Que você não tem necessidade disso. Isso, Jussara, é pensar fora do paradigma e é praticar o seu sentir. Você tem a sua conexão e você percebe os seus elementos alquímicos, você percebe, você entende que aquilo vai ser bom para você. E o contrário também seria verdadeiro, porque se você pensasse assim, não, a mulher tem que tomar, então eu vou tomar, muito provavelmente essa metafísica seria manifesta em você, em forma de falta. Entende como está tudo dentro da gente? Foi ótimo você falar, porque você comprova tudo que a gente explanou aqui. Porque é o meu sistema de crenças que vai me ditar, que vai me mostrar o que eu vou manifestar. Aqui no campo físico, no campo emocional e no campo espiritual. Então, é a bagagem, é a história, é sistema de crença, tudo que foi falado. Então, assim, não tem certo e nem errado. Tem a informação que a sua energia carrega. E de acordo com essa informação, você faz a elaboração. E tá tudo bem, tá tudo certo, não tá? Dentro da sua escolha. Você não está É igual confortável. quando eu tive um problema de arritmia cardíaca. Aí, a primeira coisa que eles colocam lá, assim, você tem histórico familiar, você tem isso, você tem aquilo, aí vai colocando, né?
e vai perguntando, fazendo a pergunta. Aí ele falou assim, mas você tem um histórico familiar de diabetes, cardiopatia, não sei o que e tal, daí foi mostrando, né? Aí, na hora, eu falei assim, eu renuncio a toda hereditariedade. Na hora, mental, assim, o médico ficou olhando assim para minha cara, assim, só está entendendo o que eu estou falando? O perigo disso, disso e tal. E na hora, eu não sabia, assim, na época eu não sabia, né? E ele falou, a senhora não pode tomar o hormônio. Então, um falava que precisava, o outro falava que eu não podia. Aí eu comecei a resolver esse lado, mas todo mundo achando que eu estava fazendo loucura, que lá na frente isso ia refletir em mim, que não sei o quê. Mas na hora eu senti, eu não falei por mim, assim, pela minha arrogância, do meu ego, falar, não, eu não vou fazer, não. Eu voltei para dentro, sem saber o que eu estava fazendo na época, assim, no nível de hoje, né, o pouco que eu já tenho de contato com essa expansão da consciência. Na época eu falei assim, meu Deus, diante desse conflito, como que eu ajo? O que é melhor para mim, Jussara? Eu não queria ficar na manada, eu não queria ficar no meio daquele tanto de todas as mulheres. Eu não queria, não é que eu não queria, eu não gostaria de ficar me entupindo de remédio para dormir, remédio para isso, remédio para aquilo. E aí eu vi que o tanto de conflito que existe, você pode procurar, os médicos vão mostrar a sua genética, a sua hereditariedade, tudo isso para poder te convencer que você precisa daquele tratamento, né? E aí, por si só, foi resolvendo. Eu fui arrumando de outras formas, né? Fazendo minhas caminhadas, que eu gostava de fazer e tal, e foi resolvendo. Então, por isso que eu estou te perguntando, porque passou de ser uma coisa normal, natural, da natureza da mulher, para virar uma doença. Que é algo Na minha opinião. que mas é difundido, né? Já até tem os remédios que já se usa muito jovem para prevenir uma possível causa de falta. Então, tudo isso está dentro do paradigma humano, está dentro dessa desconexão, né? Com a nossa parte espiritual. E você não, você estava totalmente conectado. O normal seria todos os seres agir da maneira que você agiu. Mais além ainda, quando a gente chega nesse estágio, não há uma necessidade de procurar um médico para olhar tal situação, porque a gente não valida mais o erro, né? Então, a sua forma de agir foi de acordo, a sua energia foi manifesta de acordo com a informação que você adquiriu, seus pensamentos, a sua história de vida, tudo isso te levou a isso. E a gente vê casos que são completamente ao contrário, né? Que a pessoa realmente se entrega e a coisa vira uma coisa realmente crônica, porque ela também vai manifestar a informação que a energia dela tem. É isso aí. Entendo. Muito bom, Dois parabéns. pontos Valeu, aí. Você falou, Jussara, que começou a caminhar, certo? Você começou a praticar caminhadas, né? Tá. Dentro dessa caminhada, você foi obrigada a respirar, concentrar nos seus passos e tudo mais, né? Então, você aplicou Sim. todos os princípios que eu falei que o exercício ele é benéfico com todas as doenças. Por quê? Porque você saiu de uma bioquímica que você estava construindo, uma menopausa, que seria, digamos que uma doença, uma dependência química, para uma coisa, uma transformação natural, uma passagem natural do próprio corpo. A própria transformação que vocês, mulheres, vocês têm essa complexidade mais acentuada que os próprios homens. É da fisiologia feminina isso, o próprio hormônio estrógeno traz isso, essa complexidade. E eu faço uma pergunta a você, como é que ficou os seus exames após isso? Tudo bom. Respondido, então,
Respondida a sua pergunta. Não precisava nem perguntar isso para nós. A intuição está provado. Assim, Está provado, então, mas gente. Está provado que essa assim, é a manifestação do Pai. Eu perguntei assim, porque na época foi uma polêmica, entende? Assim, e eu fui na contramão do que eles estavam me falando, mas até mesmo, talvez, sem muita informação científica da coisa, sabe? Eu usei essa intuição, falei assim, não, eu tenho tudo que eu preciso na hora que eu preciso, certa, né? Esse hormônio é para a minha idade, o que eu tenho aqui me basta, no meu sentimento. É porque eu saí fora, eu caí aqui dentro do que a gente, né, tem conceito antes de até mesmo conhecer, entende? Assim, de ter conhecimento da letra. Viu? O sentimento proporcionou tu estás no sentimento. Eu senti. Confia no Senhor com todo o seu coração. Pronto, terminou. Acabou os problemas. É a confiança, gente. Quando a gente chegar nesse estágio de maturidade, de confiar no Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, alma e espírito, e não se inclinar nos nossos próprios entendimentos do ego humano, né? Não te incline nos teus próprios entendimentos. Reconhecer a presença manifesta do Espírito em todos os caminhos e ele endireitará suas veredas. Tá aí. É uma prova viva disso. Isso é o como a ti mesmo. Só que tu não tinha essas informações, mas intuitivamente tu recebeste. É uma graça isso. Com certeza é uma graça. E tudo isso, de uma forma geral, para algumas pessoas, parece meio lúdico, né? Como que você vai acreditar no seu sentir, o médico que estudou, que fez, que tem razão? Por quê? Porque isso é o mental, é o que as pessoas acreditam. E que tanto que elas acham que isso é lúdico, você não pode acreditar nisso, né? E aí você provou tudo que nós falamos hoje em relação à doença. Olha que nós falamos assim, de uma forma superficial, né? Mas fica claro que manifestamos o Deus que habita em nós, como quando a gente usa o nosso livre-arbítrio na prática do como a ti mesmo. Tudo simplesmente já é. As portas estão abertas. É só nós seguirmos o caminho. E a gente deixa de acreditar no homem cujo fôlego está em suas narinas. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta sobre essa questão de doença e questão do que foi falado aqui mesmo na live hoje, né? Só. Tudo certo, então. Tudo certo, então, gente? Então, encerramos por aqui, Então, gente, o nosso obrigada. encontro de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigada. Muito bom. Até o próximo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.